Quantas vezes você se sentiu sozinho, mesmo rodeado de pessoas? Quantas vezes deitou a cabeça no travesseiro e sentiu aquele vazio, como se algo estivesse faltando na sua vida, como se a felicidade só chegasse quando alguém decidisse ficar? Talvez você tenha vivido a dor da rejeição. Esperou por mensagens que nunca chegaram. Entregou-se mais do que devia. Aceitou menos do que merecia, só para não ficar sozinho. E isso doeu. Doeu porque, no fundo, você acreditava que precisava implorar para ser amado. Se este vídeo chegou até você hoje, não foi por acaso. Porque a verdade que vou compartilhar com você pode mudar sua forma de amar para sempre. Louise Hay contou que em certo momento da vida, ela se sentia completamente perdida. E como muitos de nós, acreditava que alguém de fora poderia preencher aquele vazio interno. Mas a vida levou a compreender algo essencial. Quando você busca desesperadamente por amor, o que encontra são migalhas. E foi nesse momento de dor que ela descobriu a chave da transformação. Louise percebeu que precisava parar de implorar e começar a se nutrir de dentro para fora. O que ela tanto esperava receber dos outros, ela aprendeu a dar a si mesma: cuidado, respeito, carinho. Ela entendeu que o verdadeiro amor nasce quando você escolhe se amar primeiro. E essa descoberta mudou tudo. Não era mais sobre perseguir, era sobre atrair. Não era mais sobre mendigar, era sobre se tornar irresistível através da energia da aceitação e da plenitude. Talvez você esteja aqui hoje, com o coração partido. Talvez sinta que o amor não chegou à sua vida ou que cada relação termina repetindo o mesmo padrão. Você se pergunta se é você, se há algo errado com você. Quero que saiba que você não está sozinho nesse sentimento. E muito menos está condenado a permanecer aí. Porque a verdade é que você não está quebrado. Você está carregando padrões que não são seus. Está preso em padrões inconscientes. O que você descobrirá hoje é que a falta de amor não tem tanto a ver com o que você faz, mas com o que você emana inconscientemente. O verdadeiro obstáculo não é o mundo, nem as outras pessoas. É a necessidade. Essa necessidade profunda, muitas vezes invisível, de que alguém chegue para preencher o vazio que você não sabe preencher. Você está buscando amor com uma mente ferida que ainda não entendeu a verdadeira linguagem da atração emocional. Este momento é para que você aprenda a se libertar. Porque somente quando você se liberta da necessidade de ser amado, o amor mais genuíno começa a te procurar. A neurociência nos mostra que nosso cérebro é moldável. Cada pensamento que você tem sobre o amor, cada crença que carrega, está criando caminhos neurais. E se esses caminhos foram criados pela dor, pelo medo, pela sensação de não ser suficiente, então é isso que você vai atrair. Mas aqui está o milagre. Você pode reprogramar esses caminhos. Você pode escolher novos pensamentos, novas crenças. Pode treinar sua mente para vibrar na frequência do amor próprio. Muitas vezes o amor que atraímos é apenas um reflexo do que acreditamos merecer. E se no seu interior há uma ferida de abandono, se você se sente incompleto, se acredita que precisa de alguém para se sentir valioso, então atrairá o que confirma essa ferida. Pessoas que não ficam, amores instáveis, relações onde você dá mais do que recebe. Não porque você mereça isso,
mas porque é isso que seu subconsciente busca repetir. Até que você torne consciente esse padrão inconsciente, você continuará repetindo sua história e chamará isso de destino. Mas aqui é onde começa seu poder. Você pode romper esse destino. Pode mudar essa repetição. Pode escolher uma nova forma de amar se tiver a coragem de olhar para dentro. No fundo de todo o coração humano há um anseio, ser amado de verdade. Mas o erro é acreditar que esse amor deve vir primeiro do exterior. Toda relação é um reflexo de uma dança interior. Se seu diálogo interno é cruel, você atrairá relações cruéis. Se você vive em ansiedade, atrairá instabilidade. Mas se você cultiva um amor sereno por si mesmo, o mundo começa a responder com harmonia. Quando você aprende a desfrutar da sua própria companhia, quando deixa de buscar validação em olhares externos, quando seu amor próprio já não depende de se alguém responde sua mensagem ou não, então você começa a vibrar diferente. E o que você atrai sem perceber também muda. A física quântica nos ensina que tudo é energia. E energia atrai energia similar. Quando você vibra na frequência da carência, da necessidade, do medo de ficar sozinho, você atrai pessoas que ressoam com essa mesma frequência. Mas quando você vibra na frequência do amor próprio, da plenitude, da paz interior, você se torna um imã para relações saudáveis. Não porque você está perseguindo, mas porque você está sendo. E ser é a forma mais potente de atrair. Pense por um momento. Quantas vezes você se entregou esperando que o outro te completasse? Quantas vezes sentiu que se alguém vai embora, leva consigo seu senso de valor? É exaustivo, eu sei. Mas você está escolhendo romper esse ciclo. Está decidindo olhar para dentro, para onde tudo começa. E se você se atrever a questionar o que acreditou sobre o amor, então não só entenderá por que sofreu tanto, também entenderá como deixar de sofrer. Precisar de amor é uma armadilha psicológica disfarçada de romantismo. Não há liberdade onde há necessidade. Quando você projeta suas carências em vez de sua luz, busca no outro um pai, uma mãe, um salvador, não um companheiro. Essa projeção não é amor, é um eco de suas feridas mais antigas. Quando não integramos nossas sombras, essas partes reprimidas, feridas, ocultas do nosso ser, terminamos buscando nos outros aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. Ninguém pode te dar o que você não aprendeu a se dar. Por isso, te convido a fazer este exercício. Feche os olhos por alguns segundos e responda com honestidade. O que você mais deseja de um parceiro? Segurança, afeto, validação, companhia. Depois, pergunte-se: quanto disso eu estou me dando? A diferença entre essas respostas é o tamanho da sua necessidade emocional e o lugar exato onde você deve começar a trabalhar. Quando você se aceita por inteiro, sem fragmentos, sem máscaras, já não se torna escravo da necessidade de que alguém te valide. Muitas pessoas sentem que estão prontas para uma relação, mas só estão prontas para serem resgatadas. Querem que o outro preencha sua solidão, suas inseguranças, seus vazios. Mas isso não é uma relação, isso é uma dependência emocional. O amor que chega quando você está necessitado não é amor, é um espelho distorcido que te devolve o que você acredita merecer.
Para curar essa necessidade é preciso ir às raízes. E a raiz está no subconsciente, na sua história pessoal, nas suas memórias iniciais. Quem foi o primeiro modelo de amor que você teve? O que você aprendeu sobre o amor vendo sua família? O amor que você atrai quando deixa de precisar dele não é mais frio, nem mais distante. É mais puro, porque você vem sem máscaras, sem manipulação, sem essa urgência de possuir. É um amor onde o outro não é um substituto da sua felicidade, mas um complemento. Não é uma muleta, é um reflexo. Não é uma salvação, é um companheiro de caminho. E essa diferença muda toda a sua vida. Durante este processo, busque um momento para estar completamente sozinho, sem estímulos, sem música, sem redes, só você com você. E pergunte-se: a quem estou esperando que venha me resgatar? Essa pergunta pode revelar verdades ocultas. Quando você deixa de precisar de amor, seu corpo também muda. Sua energia se torna mais tranquila, sua mente mais focada, suas emoções mais estáveis. Você já não está em modo busca desesperada, está em modo paz. E isso se nota, se percebe. As pessoas se sentem atraídas por você, não pelo que você diz, mas pela serenidade que emana. A verdadeira solidão não vem de não ter pessoas por perto, mas de não conseguir comunicar as coisas que realmente importam. O verdadeiro problema não é estar sozinho, mas não se ter a si mesmo. Há um momento em que você deixa de mendigar amor e esse momento é sagrado. Porque você entende que seu valor não se negocia, que sua presença não é moeda de troca. Que quem não te vê, simplesmente não está em sintonia com você. Durante esta semana, repita cada dia diante do espelho: eu sou o amor. Pode parecer estranho no início, mas seu subconsciente escuta. E quando o subconsciente começa a acreditar nisso, suas escolhas mudam, seus limites se fortalecem. Sua energia se transforma porque você está treinando sua mente a amar sem precisar. Muitas vezes os fracassos amorosos não são castigos, mas sinais. Sinais de que você ainda está buscando desde a ferida, sinais de que ainda não se escolheu. E se você aprender a ouvir esses sinais, cada relação fracassada se torna uma lição, não uma condenação. O amor que você atrai quando deixa de precisar dele te escolhe sem ruído. Chega sem estratégias, sem jogos, sem ansiedade. Chega porque você já não está buscando ser completado. E isso é profundamente sedutor, não pela aparência, mas pela autenticidade, pela energia limpa, pela presença plena de quem já aprendeu a se sustentar por si mesmo. Você atrai o que vibra com suas feridas inconscientes. Mas quando faz essa viagem interior e as ilumina, você deixa de precisar que o outro preencha seus buracos e pode escolher desde a plenitude, não desde a carência. Quando você busca amor desesperadamente, seu subconsciente está gritando por algo que nem você compreende. Talvez o que você realmente precise não seja um abraço externo, mas um interno. Não um parceiro que te acompanhe, mas uma parte de você que volte para casa. O amor verdadeiro nasce quando todas as suas partes, até as quebradas, se reconciliam entre si. Cada vez que sentir que precisa de uma relação, sente-se consigo mesmo e pergunte: que parte de mim está pedindo atenção? Que emoção está tentando me falar através dessa urgência de amar?
Talvez seja a solidão da infância. Talvez seja o medo da rejeição. Identificar essa parte já é começar a curar. Esse anseio tão forte por nos sentirmos amados, às vezes é no fundo uma busca por fusão, de voltar a ser um, com algo ou alguém. Mas o caminho para o seu ser real não é fusão, é diferenciação. É se tornar você mesmo sem se perder no outro. E só então o amor se torna livre. Quando você deixa de buscar amor e se concentra no seu desenvolvimento interior, a vida começa a te presentear com encontros inesperados. Porque você já não está desesperado, já não está perseguindo, está sendo. E ser é a forma mais potente de atrair. Há um amor que não se implora, não se força, não se agenda. É o que chega quando você está tão alinhado consigo mesmo, que o universo reconhece sua frequência e a devolve multiplicada. Esse amor só aparece quando a ferida deixa de governar suas escolhas, quando a urgência desaparece, quando o coração não grita, mas sussurra: estou completo. E se você vier, que seja para somar. O amor mais bonito que você pode atrair não é o que te resgata, é o que te reconhece. Não é o que te completa, é o que te celebra. E esse amor só chega quando você já não está buscando desde a ferida, mas desde a abundância de ter se curado. A sensação de solidão não vem da falta de um parceiro, mas da falta de conexão consigo mesmo. Quando você não se entende, quando vive em constante conflito interno, o amor se torna uma busca frenética, uma tentativa desesperada de preencher esse vazio. Ao longo da nossa vida, a maneira como entendemos o amor é moldada pelas nossas experiências iniciais. Se crescemos em um ambiente onde o amor era condicional, onde éramos valorizados só quando cumpríamos certas expectativas, é muito provável que, como adultos, continuemos buscando aprovação nas relações. Esse padrão, embora se disfarce de amor, não é mais que uma repetição de um vazio emocional não resolvido. Estamos pedindo ao outro o que não somos capazes de nos dar. Somente quando deixamos de precisar de amor é quando realmente podemos experimentá-lo de uma forma mais pura e profunda. Parece paradoxal, mas o amor mais saudável e verdadeiro chega quando deixamos de buscá-lo. Por quê? Porque nesse momento estamos alinhados com nossa essência, com nossa verdade. Não estamos buscando no outro uma fonte de validação. Já não estamos tentando completar algo dentro de nós. Esse amor é a consequência natural da autoaceitação. E é nesse processo de cura pessoal onde começa a emergir o amor que sempre estivemos esperando. Para começar a curar e atrair um amor mais saudável, devemos enfrentar essas sombras. Que parte de você mesmo você continua ignorando ou evitando? Que aspectos da sua personalidade ou emoções você não integrou? Quando você toma a decisão de olhar essas partes escuras, o amor que você atrai já não é um reflexo das suas carências, mas do seu crescimento e aceitação. O amor mais autêntico se gera quando nos aceitamos em nossa totalidade, quando deixamos de ver certas partes de nós como algo a rejeitar. Aceitar nossas imperfeições, nossas sombras, nos dá a liberdade de amar de uma maneira mais plena e autêntica. O amor, nesse sentido, se torna uma dança de integração. Já não se trata de encontrar alguém que nos complete, mas de encontrar alguém com quem possamos compartilhar nossa totalidade. Quando estamos completos conosco mesmos, o outro já não se torna um objeto de validação,
mas um companheiro em uma jornada de crescimento mútuo. E essa é a verdadeira magia das relações. Se você ainda não enfrentou sua sombra, se continua buscando validação externa, está impedindo seu próprio processo de despertar. Está deixando que sua vida emocional seja governada pelo que os outros pensam de você. A verdadeira liberdade chega quando você se liberta dessa carga. A projeção das nossas necessidades emocionais nos outros não só nos limita, mas também cria expectativas irreais. Às vezes esperamos que o outro se torne uma espécie de salvador, alguém que deve nos fazer sentir completos ou importantes. Mas essa expectativa cria uma relação desigual, onde o amor é condicionado. Quando deixamos de precisar de alguém para sermos felizes, o amor se torna uma escolha, não uma necessidade. O mais poderoso que você pode fazer neste momento é tomar responsabilidade pelo que sente. Não culpar o outro pelas suas emoções, mas vê-las como uma oportunidade de crescimento. Se alguém não te valoriza ou não te escolhe, isso não reflete seu valor. Reflete o que você ainda acredita sobre si mesmo. O processo de cura começa quando você reconhece que o amor que busca, na verdade, deve começar em você. Pense nas últimas relações que teve e reflita: que coisas de mim eu não aceitei completamente? Que padrões continuo repetindo com as pessoas com quem me relaciono? Por que continuo atraindo o mesmo? Esse exercício te dará pistas do que você precisa curar dentro de si antes de buscar amor em outra pessoa. A solução não está em buscar mais amor fora, está em deixar de depender do amor externo para se sentir completo. E quando você conseguir isso, quando se tornar a fonte da sua própria plenitude, o amor que atrairá será diferente. Não dependerá da sua necessidade, não dependerá das expectativas do outro. Será um amor livre, maduro e profundamente satisfatório. Quanto mais consciente você é dos seus próprios padrões, mais livre você é deles. E é nessa liberdade onde o amor cresce, não como uma necessidade, mas como uma escolha. Você já não está buscando no outro o que não pode se dar. Está buscando alguém com quem compartilhar o que já construiu dentro de si. Nesse sentido, o amor mais saudável é o que nasce de uma relação genuína consigo mesmo. Não é egoísmo. É autossuficiência emocional. É a capacidade de se amar sem precisar que outro te confirme isso. E somente quando você chega a esse ponto, o amor que atrai é o que refletirá essa fortaleza interna. Somente quando você deixa de olhar para fora para buscar o que já está dentro de si, pode começar a despertar. E é nesse despertar onde o amor verdadeiro se encontra, não como uma busca externa, mas como um reconhecimento do que você já é. E assim, ao tomar consciência do seu ser, das suas feridas, dos seus vazios, você começa a curar. O amor não te buscará como algo distante. Te buscará porque você refletirá a paz interna, a segurança e a autenticidade que tanto deseja. Mas para chegar a esse ponto, você deve deixar de precisar dele. Deve soltar a expectativa e abrir o coração para o que realmente é. O verdadeiro amor não nasce da necessidade, mas do encontro de dois indivíduos completos. Não como metades buscando suas outras metades, mas como duas totalidades que decidem compartilhar um caminho. E se você ainda sente que precisa que alguém chegue para se sentir pleno, então não está pronto para amar, está pronto para curar.
O processo de despertar é uma jornada inevitável rumo a si mesmo. Um caminho onde você se confronta com seus medos, suas feridas, suas máscaras. E nesse processo, o amor que chega já não se baseia nas feridas que buscam reparação, mas na consciência que deseja expansão. Se você quer relações saudáveis, precisa primeiro se tornar o espaço seguro que tanto buscou fora. Às vezes, a rejeição é a forma como a vida te protege de continuar repetindo um padrão inconsciente. Não se trata de perder algo, se trata de despertar. Por trás do desejo de ser amado, se esconde um desejo ainda mais profundo: ser visto, ser reconhecido. Muitas pessoas reprimem sua própria valia, sua própria beleza interior e esperam que outros a descubram. Mas o amor autêntico não chega quando alguém te vê, chega quando você decide se ver com total honestidade, sem filtros, sem julgamentos. O amor que você espera virá quando sua alma estiver pronta para recebê-lo. A pessoa certa surgirá quando você tiver decidido deixar de precisar dela para se sentir valioso. Se você constantemente atrai relações que te ferem, que te abandonam ou que não te escolhem, talvez não seja uma maldição. Talvez seja um espelho te mostrando que ainda deve trabalhar em si. Há algo profundamente libertador em deixar de buscar alguém que te complete. Quando você deixa de precisar de amor e começa a viver em paz consigo mesmo, tudo muda. A forma como você fala, a forma como caminha, a energia que emana. Você já não está em modo suplicar, está em modo escolher. E essa transformação é o que magnetiza pessoas com a mesma vibração. Cada vez que você depende do amor do outro para se sentir valioso, está sendo governado por memórias inconscientes que ainda acreditam que não merece amor por si mesmo. Por isso, quando você torna consciente essa raiz, pode romper cadeias que se repetem há anos. Pode dizer com firmeza: não sou meu passado. Sou a consciência que decide algo novo. O amor que chega quando você já não precisa dele é um amor silencioso, mas firme. Não entra gritando, entra respeitando seu espaço. Não exige, acompanha. Não domina, compartilha. E isso só é possível quando você já não está esperando ser salvo, mas já se resgatou. Quando você escolhe desde a plenitude, constrói vínculos mais saudáveis, mais estáveis, mais verdadeiros. Já não há máscaras, já não há jogo. Há verdade. E a verdade, embora doa no início, liberta. A verdade é esta: você não pode amar desde a plenitude se sua autoestima depende do outro. Você tem que se recuperar, tem que se reconstruir, não desde o ego, mas desde a consciência, desde o amor por si mesmo. Porque esse amor é a semente de tudo mais, é a raiz das relações saudáveis, é a base de um amor duradouro. Em cada encontro há uma oportunidade: voltar aos velhos padrões ou rompê-los. E se você está aqui hoje, é porque algo dentro de você já está pronto. Pronto para olhar para dentro, para tomar as rédeas, para deixar de repetir o mesmo padrão com nomes diferentes. Porque você não veio a este mundo para sobreviver ao amor. Veio para experimentá-lo desde a liberdade. Há uma forma de amor que não tem medo do silêncio, que não exige mensagens constantes, que não depende de validações diárias para se sentir real. Esse amor nasce quando você já não tem medo de estar consigo mesmo, quando já não te assusta a sua própria companhia.
Quando você entende que não ter alguém não significa que te falta algo, mas que você finalmente está completo. Esse é o amor que se atrai quando se deixa de precisar dele. Um amor sereno, sólido, paciente, como você se tornou consigo mesmo. Quanto mais você se conhece, menos se perde nos outros. E esse é um dos objetivos mais altos. Se conhecer tanto que nenhuma relação roube seu centro, que nenhuma ausência te faça duvidar do seu valor. Que nenhuma presença te faça sentir que deve se trair para merecer amor. Só quem se conhece pode amar de verdade. Há vínculos que chegam para te ensinar o que você não merece, o que não quer voltar a viver, o que precisa curar. E quando você tem a coragem de não se prender ao mesmo, algo dentro de você se eleva. Seu nível de consciência muda, sua energia se transforma. Você já não vibra com o que te dói, vibra com o que te constrói. E nesse nível, o amor que você atrai é outra história. Uma das experiências mais libertadoras é quando alguém diz: estou aprendendo a estar sozinho e já não dói tanto. Esse é o limiar, a ponte entre a velha versão que se perdia por amor e a nova versão que se encontra na solidão. Porque a solidão deixa de ser dolorosa quando deixa de ser ausência e começa a ser presença. Sua presença. Às vezes nos tornamos viciados no drama emocional porque confundimos intensidade com conexão. Mas o amor verdadeiro não queima como um fogo que consome, queima como um lar que aquece. E esse lar primeiro tem que ser você. Você não pode pedir ao outro o que não se dá. Não pode exigir amor se ainda não sabe como se cuidar quando está quebrado. O amor que cura começa em você. Observe seus pensamentos, suas emoções, seus impulsos. A que pessoas você continua atraindo? Que histórias se repetem? Que padrão você ainda não rompeu? Essas respostas não são castigos do destino, são oportunidades de consciência. O amor não se encontra no outro, se revela quando você se atreve a se ver. A pessoa que você é quando está sozinho é a versão mais honesta de você. Você se gosta quando ninguém te vê. Você se sente em paz na sua própria companhia. Se não, não busque um parceiro ainda, porque o que você atrairá será desde a necessidade, desde a urgência, desde o medo. Faça primeiro do seu interior um lugar digno de habitar. E depois, se alguém chegar, será um convidado, não um salvador. Ninguém pode preencher seu vazio, porque esse vazio não é do outro, é seu. E só você pode transformá-lo em espaço fértil para florescer. O que você está negando de si mesmo que continua atraindo relações tóxicas? O que você continua evitando olhar que volta disfarçado de amor? Esta é sua oportunidade de se responder com coragem. Cada vez que você se abandona por medo de perder o outro, está reforçando a crença de que não é suficiente. Mas não é verdade. Você é suficiente mesmo estando sozinho. Você é valioso mesmo quando não te amam. E quando você integra isso de verdade, sua energia muda. Você deixa de perseguir, deixa de suplicar e começa a florescer. Se neste momento você está atravessando uma fase sem um parceiro, não veja isso como uma pausa, mas como um renascimento. Você está sendo preparado para uma nova forma de amar. Uma fase onde o outro já não é uma necessidade, mas uma escolha. E nesse estado, o amor que você atrai não chega para te preencher, chega para te acompanhar.
Às vezes, perder alguém é o que você precisa para se encontrar. Às vezes, o silêncio do outro te ensina a se escutar. Às vezes, a ausência não é castigo, mas caminho. Se você está aí agora, não corra para buscar um substituto. Fique consigo mesmo. Há algo que só pode ser revelado na sua quietude. O amor que nasce da necessidade sempre se torna uma prisão. No início parece paixão, urgência, conexão intensa, mas logo se transforma em dependência, medo, perda de liberdade. E aí começa o sofrimento. Por isso, o caminho mais sábio é curar primeiro, amar depois. Não use o amor como remédio, porque você acabará gerando mais feridas. Um sinal claro de que você está pronto para amar é que não tem medo de perder, porque você já não se agarra, já não precisa, já não implora. Agradece o que chega e aceita o que vai. Já não tenta reter, mas compartilhar. Já não luta, simplesmente flui. E isso só pode ser feito por alguém que já se escolheu. Há relações que terminam não porque o amor acabou, mas porque um dos dois decidiu se amar mais. E embora isso doa, é uma vitória. Porque se escolher, mesmo que implique renúncias, é um ato de respeito. É um grito silencioso que diz: já não me abandono por ninguém. E isso é amor próprio na sua forma mais pura. Cada relação fracassada, cada ferida aberta, cada vez que se sentiu insuficiente, foi fogo. Fogo que não veio para te destruir, mas para te forjar. E o que está emergindo agora não é uma versão nova de você, é sua versão mais autêntica. Quando você deixa de precisar de amor, uma porta se abre dentro de você e do outro lado não há vazio, há liberdade. Liberdade para decidir, para sentir, para construir relações sem medo, para amar sem se perder, para estar sozinho sem se sentir quebrado. Para ver o outro não como um salva-vidas, mas como um farol, não como uma necessidade, mas como uma escolha. A alma que deixou de mendigar amor e aprendeu a se abraçar na solidão, não se conforma com migalhas emocionais. Sabe que merece um amor que não doa, que não confunda, que não condicione sua existência. Esse tipo de amor não é uma utopia, é o reflexo natural de quem deixou de rogar e começou a vibrar em sua verdade mais profunda. A mudança começa quando você deixa de se perguntar por que não te amam e começa a se perguntar: por que deixei de amar cada vez que o outro se afastou? Essa pergunta muda tudo, te devolve o poder, te lembra que você não é o que o outro vê, nem o que decide te dar. Você é o que decide sustentar quando está só consigo mesmo. E a partir daí, o amor que chegar será uma consequência, não uma condição. Você não precisa se tornar alguém perfeito para ser amado. Só precisa se tornar alguém consciente. Alguém que sabe que seu valor não se mede em respostas rápidas, em demonstrações superficiais. O verdadeiro valor se constrói em silêncio quando você escolhe não se trair mesmo que doa, quando prefere sua paz, antes de uma companhia pela metade. O amor que você espera se alinha com a força que está construindo. Lembre-se disto: o amor que se precisa com desespero nunca te dará liberdade. Mas o amor que se atrai desde a integridade, desde a calma, desde a plenitude, não só te dará liberdade, como a celebrará contigo. Você não veio a este mundo para buscar metades, veio para se reconhecer inteiro. E esse reconhecimento é o que transforma sua energia,
sua história e seu destino emocional. Se cada relação do seu passado te deixou uma lição, então você não fracassou. Você cresceu, aprendeu, evoluiu e agora está pronto para um novo nível. O nível onde o amor não é luta, é harmonia. Onde o amor não se persegue, se compartilha. Este é o ponto onde você deixa de buscar finais felizes e começa a escrever novas histórias. Aqui já não há máscaras, não há ansiedade. Só a verdade de quem despertou, de quem chorou, curou e se reconstruiu com os pedaços que antes doíam. Você não é uma vítima do amor. Você é seu alquimista e está prestes a provar isso. Tudo que você ouviu até agora foi uma preparação, uma purificação emocional, uma reprogramação consciente para que sua alma lembre: você está completo. Não porque não precisa de ninguém, mas porque já não se perde por ninguém. Esse é o tipo de força que muda sua vida. Esse é o tipo de consciência que atrai um novo amor. E talvez seja a hora de você compartilhar sua experiência. Nos comentários, conte-me, qual foi o momento em que você percebeu que estava buscando amor no lugar errado? Que lição esse processo de despertar trouxe para você? Sua história pode ser a luz que alguém precisa para encontrar seu próprio caminho. E quando você compartilha sua verdade, não só ajuda outros, mas afirma ainda mais profundamente sua própria transformação. Lembre-se, você é amor. Você é completude. Você é a resposta que tanto procurou fora de si. E quando você vive essa verdade com cada célula do seu ser, o amor que chega é apenas o reflexo da luz que você já se tornou. O universo conspira a favor daqueles que se amam primeiro. E você está pronto para receber tudo que o amor verdadeiro pode oferecer. Porque agora você sabe, o amor não é algo que você precisa, é algo que você é. Quanto mais você se ama e se aceita como é, mais o seu coração se fortalece. E quando seu coração está forte, sua energia muda. As pessoas percebem. O universo responde. E o amor que você deseja começa a se aproximar. Esse amor chegará quando você menos esperar. Sem urgência, sem dor. Chegará leve, natural, como um presente da vida. Chegará porque você já não precisa dele para sobreviver. Chegará porque você já aprendeu a viver em plenitude. Até o nosso próximo encontro.